Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos introduzir um pouquinho sobre o raio-x de tórax, né? A introdução e quais os critérios que a gente precisa tomar cuidado para uma liberação mais adequada do exame. Desde já eu peço para vocês curtirem o vídeo, seguirem o canal no YouTube e também compartilhar com seus amigos que possam ter a mesma dificuldade. Um grande abraço e até mais. Começando sobre as instruções dadas ao paciente previamente ao exame, ressaltando que um paciente bem instruído, a probabilidade do exame dar certo é muito maior, comparado com a realização de um exame com o paciente não instruído. E a primeira instrução que devemos dar ao paciente, se não a mais importante, é em razão da respiração, né? Todos sabemos que a respiração é muito importante na radiografia de tórax, porque qualquer movimento torácico ou pulmonar ocorrido durante a exposição radiográfica vai resultar em um borramento da imagem radiográfica. E as radiografias de tórax elas devem ser feitas em inspiração completa, para mostrar os pulmões totalmente expandidos. Ressaltando que em alguns casos específicos, vão ser necessárias também uma radiografia em expiração. Nesse caso, nós treinamos a apneia desse cliente ou paciente em fase expiratória. E nessa imagem, demonstrando aí os artefatos de borramento oriundo da respiração do paciente durante o exame, onde nós visualizamos os contornos da gama vascular mal definido. Ou seja, no ato da realização do exame, o paciente não estava em apneia, ele estava num ato ins ou expiratório. E já nesta imagem, nós conseguimos visualizar a gama vascular muito mais bem definida devido à boa orientação e realização da apneia pelo paciente. Para determinar o grau de inspiração na radiografia de tórax, deve-se saber identificar os pares costais. O primeiro e o segundo par costal têm localização mais difícil. No momento em que é realizada uma radiografia de tórax, o paciente deve inspirar da forma mais profunda possível e então segurar para preencher totalmente os pulmões. Algumas literaturas trazem que fazer uma segunda respiração profunda antes de prender o ar permite uma inspiração mais profunda. Sabendo disso, a melhor maneira de determinar o grau de inspiração é observar até onde o diafragma se moveu para baixo, contando os pares costais na área pulmonar acima do diafragma. Uma regra geral para a média dos adultos é mostrar um mínimo de 10 costelas numa boa radiografia de tórax em PA. Para determinar isso, comece do topo, com o primeiro arco costal, e desça contando até a 10ª ou 11ª costela. E para determinar a parte posterior da costela, devemos observar onde ela se articula com a vértebra torácica. O diafragma sempre deve estar abaixo do nível, pelo menos, da 10ª costela. E a partir desses pontos, certifique-se na comparação entre as duas radiografias apresentadas.
Todas as radiografias de tórax devem ser realizadas com o paciente em pé, se suas condições permitirem. E há 3 razões para isso. A primeira é que a radiografia em pé permite que o diafragma se mova ampliamente para baixo, uma vez que o fígado e os outros órgãos abdominais desçam, permitindo com que o diafragma se mova mais para baixo na inspiração completa. E assim os pulmões se expandem e enchem por completo. O segundo motivo é a possível visualização dos níveis líquidos no tórax. Se estiverem presentes ar e líquido no pulmão ou no espaço pleural, o líquido mais pesado, como o sangue ou líquido pleural, resultante de trauma ou alguma infecção, vai ficar na posição mais baixa, enquanto o ar sobe. Na posição deitado, o derrame pleural vai se espalhar sobre a superfície posterior do pulmão, resultando numa opacidade em todo o pulmão. E numa radiografia de tórax em pé, o líquido vai se posicionar mais próximo às bases pulmonares. Visualize nessa imagem a presença de líquido na base pulmonar, mais precisamente no seio costofrênico, devido ao paciente estar em pé e o líquido ser mais denso, do que o ar, fazendo com que ele esteja próximo à base. E o terceiro motivo é que o raio-x em ortostático, ou seja, em pé, ele evita o engurgitamento ou a distensão dos vasos causados pela hiperemia, que é um excesso de sangue resultante, em parte, de um relaxamento dos pequenos vasos e artérias distais do pulmão. E sabendo disso, o objetivo de cada operador deve ser realizar uma radiografia otimizada. Os critérios radiográficos, eles fornecem padrões de definição por meio dos quais toda a radiografia de tórax pode ser avaliada para determinar onde podem ser feitos aprimoramentos. Se tratando de um raio-x de tórax, nós temos que lembrar que qualquer grau de rotação na incidência em PA resulta numa distorção do tamanho e na forma da silhueta cardíaca, porque o coração ele está localizado anteriormente no tórax. Por isso, é importante que não haja rotação alguma. Então, para evitar a rotação, certifique-se de que o paciente está em pé sobre os 2 pés, com os ombros deslocados para frente e para baixo. Verifique também a posição posterior do ombro, assim como a caixa torácica inferior e a pelve, para ter certeza que não há rotação. Aí a rotação nas radiografias de tórax, elas em PA podem ser determinadas pelo exame das extremidades externais das clavículas, numa posição simétrica em relação à coluna. Num tórax em PA verdadeiro, sem rotação, a extremidade external da clavícula, direita e esquerda, tem a mesma distância em relação à linha central da coluna. E na avaliação desses achados, a direção da rotação pode ser determinada por qual extremidade external da clavícula está mais perto da coluna. Por exemplo, na figura projetada, o lado direito do tórax está movido em direção ao receptor de imagem, o que cria uma leve oblíqua anterior à direita, que diminui a distância da clavícula direita em relação à coluna. E, consequentemente, pelo lado esquerdo está mais afastado do receptor de imagem, e o coração está voltado para o lado esquerdo, ocorre o artefato de magnificação da silhueta cardíaca. A extensão suficiente do queixo do paciente garante que o pescoço não cubra ou se superponham as regiões de ápice pulmonares. Além disso, certifique-se de que a borda superior do colimador esteja alta o suficiente para que os ápices também não sejam cortados na radiografia. Para pacientes com seios grandes e pendulares, deve-se ser instruída
a movê-los para cima e para fora com as mãos, enquanto se posiciona contra o chassi. Isto vai diminuir os efeitos das sombras mamárias sobre os campos pulmonares inferiores. Lembre-se, entretanto, que, dependendo do tamanho e a densidade dos seios, as sombras mamárias podem não ser totalmente eliminadas dos campos pulmonares inferolaterais. E aqui nessa foto, uma bela demonstração dos artefatos citados anteriormente. Nas incidências em perfil do tórax, o lado do paciente mais próximo do receptor de imagem é demonstrado com mais nitidez na radiografia realizada. Então, devem ser feitas radiografias em perfil esquerdo, a não ser que o protocolo do departamento indique o contrário, o que certas condições do pulmão direito aponte a necessidade de um perfil direito. O perfil esquerdo ele vai mostrar melhor a área cardíaca, porque o coração está localizado na cavidade torácica esquerda. E para que se tenha um bom resultado no perfil, certifique-se de que o paciente esteja em pé, com peso igualmente distribuídos nos dois pés, com os braços levantados. Para evitar rotação, tenha certeza de que a superfície posterior do ombro e a pelve estejam diretamente superpostas e perpendiculares ao receptor de imagem. Devido à divergência do feixe de raio-x, os arcos costais posteriores mais afastados do receptor de imagem vão ficar levemente magnificados e também levemente projetados para trás, em comparação ao lado mais próximo do receptor de imagem, num perfil verdadeiro do tórax. Há na literatura alguns autores que sugerem uma leve rotação anterior intencional do lado mais distante do receptor de imagem, para que os arcos costais posteriores ficam superpostos. Isso pode ser preferível em alguns departamentos, mas devido ao fato do coração e a maioria das estruturas pulmonares estarem próximos à linha média e não serem, portanto, artefatos pela divergência do feixe, um perfil em linha reta em relação ao receptor de imagem é mais comum, causando uma leve separação dos arcos costais posteriores e seios costofrênicos. Já a direção da rotação no perfil do tórax é às vezes difícil de determinar numa radiografia. Portanto, quando há rotação, ela pode ser determinada pela identificação do hemidiafragma esquerdo, por meio da bolha gástrica ou pela borda inferior da silhueta cardíaca, ambos associados ao hemidiafragma esquerdo. Em um raio-x em perfil, também não deve haver inclinação para os lados do corpo. Então, o plano médio sagital deve estar paralelo ao receptor de imagem. Isso significa que se o ombro do paciente não estiver firmado contra o chassi, no perfil de tórax, a lateral inferior do tórax ou quadril pode ficar um pouco mais baixo. Isso ocorre nos pacientes de ombros largos. A inclinação, quando presente, ela pode ficar evidente pela diminuição dos espaços discais das vértebras torácicas. É muito importante certificar de que o paciente levante ambos os braços suficientemente de forma a evitar a superposição no campo torácico superior. Os pacientes fracos ou instáveis podem necessitar de um fixador ou suporte. E quando nós tiramos um raio-x e os braços do paciente não estão suficientemente levantados, os tecidos moles dos braços se superpõem ao campo pulmonar. E aí as setas elas mostram as partes moles dos braços passando por cima do campo pulmonar superior. Isso requer uma repetição e deve ser evitado. Bom, para realizar a localização do raio central, há ainda alguns equívocos dos operadores ao fazerem essa referência. Isso porque, para um posicionamento do tórax,
é incluído posicionar o topo do chassi a mais ou menos 5 centímetros acima do ombro, né? E localizar o raio central no receptor de imagem. O que isso significa? Que todos os sujeitos vão ser referenciados a partir do chassi e não do próprio biotipo, o que leva a alguns erros. Vamos supor, na imagem à esquerda, temos um posicionamento correto, com o círculo representando o raio central e a estrela representando o centro dos pulmões. Em uma pessoa grande. Já na imagem da direita, nós pegamos uma pessoa menor, referenciamos o raio central no meio do filme, porém, pelo tamanho da pessoa, nós deixamos ou perdemos a referência do centro dos pulmões, que é o que é significativo para uma boa aquisição da imagem e uma boa centralização dos pulmões no filme. Então, qual é o método mais confiável para que nós localizamos o centro dos pulmões? Através da proeminência vertebral, ao nível de T1, que é a parte mais superior dos ápices pulmonares. Então, esse ponto de referência, que pode ser palpado na base do pescoço, é o preferido para localizar o raio central em um tórax em PA. Para a maioria das mulheres, ela fica cerca de 7 polegadas, ou seja, 18 centímetros abaixo da proeminência. Já nos homens, 20 centímetros. Uma maneira para determinar essa distância é considerá-la como sendo um palmo, em média, como mostrado na imagem. A maioria das mãos tem 7 polegadas, ou seja, 18 centímetros. A distância de 20 centímetros pode ser determinada estimando-se, uma polegada a mais. Se o método da palma da mão for usado, pratique com uma régua para determinar essa distância. Isso faz com que individualmente nós tenhamos uma noção a partir do ponto do palmo utilizado. E com isso nós pegamos a rotina de sempre localizar no mesmo ponto diante de cada biotipo. E isso faz com que, ao momento de visualizar o raio-x, o centro da imagem fique a nível de T6, T7, que determina o centro da coluna torácica, logo o centro dos pulmões. A fúrcula external, que é facilmente palpada, é o ponto de referência recomendado para a localização do raio central nas radiografias de tórax em AP. O nível de T7, na maioria dos adultos, é cerca de 8 centímetros abaixo da fúrcula external. E para termos uma noção da distância, basta colocarmos 4 dedos em paralelo abaixo da fúrcula. Assim nós localizaremos o nível de T7.